Será que você gostaria de saber a diferença entre persuasão e manipulação? Essa é uma das perguntas que mais surgem por aqui e é extremamente importante a discussão de hoje, até para você nunca colocar em prática a manipulação. Muitas vezes as pessoas colocam mesmo sem saber, e eu sugiro fortemente que você não faça isso, até porque a manipulação é um caminho sem volta. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Neuropersuasão para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar sobre uma das principais barreiras que fazem as pessoas se tornarem muito mais impactantes, muito mais admiradas, muito mais carismáticas, ter muito mais resultados, que seria através da persuasão, porque elas têm uma percepção de que persuasão e manipulação seria a mesma coisa e elas não poderiam ser mais distantes. Inclusive o resultado da persuasão é diametralmente oposto do resultado da manipulação, que de fato é um caminho sem volta, enquanto a persuasão é um caminho crescente, composto. Você não para de crescer em cima do seu crescimento, o seu nível de impacto cresce demais. Então vamos entender em primeiro lugar o que é a persuasão. Persuasão é empoderar a outra pessoa para ela entrar em ação, para fazer algo que realmente vai trazer benefícios para ela. Muitas vezes a gente quer fazer coisas, a gente sabe que coisas são importantes para a gente, e a gente simplesmente não entra em ação por algum tipo de barreira, por algum tipo de restrição nossa mesmo. A gente sabe que para a gente crescer profissionalmente a gente tem que se apresentar em público, mas às vezes a gente simplesmente não tem a coragem para tal. Um líder, através da persuasão, empodera a pessoa, faz com que ela se sinta melhor e ela simplesmente vai lá e apresenta e ela começa a crescer profissionalmente. Uma pessoa, um vendedor persuasivo é um vendedor que vai entender realmente o que seriam os benefícios daquela pessoa, o que ela busca, o que é importante para aquela pessoa, e esse vendedor supre essas necessidades. É uma pessoa que é parceira, é uma pessoa que entrega o que é necessário para o outro, uma pessoa que tem integridade. E integridade para mim é dar valor às necessidades das outras pessoas, quem sabe até colocar em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas fazem isso, mas integridade é você dar valor, é você reconhecer, é você atender às necessidades das outras pessoas, e é exatamente isso que não acontece na manipulação. Manipulação é você colocar o seu interesse em primeiro lugar, ignorar o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está pensando, muitas vezes fazer com que ela entre em ação, compre algo, faça algo que um segundo depois dela ter concordado, ela já começa a se arrepender. A persuasão, você empodera a pessoa e ela começa a te admirar. Poxa, você me fez ir para o caminho que era o que eu precisava fazer, muito obrigado. Você me trouxe algo que foi muito importante para mim, para o meu crescimento. Isso nunca acontece na manipulação. Na manipulação as pessoas começam a sentir raiva de você, elas começam de repente a te difamar, a falar mal de você, e hoje em dia com as redes sociais é simplesmente impossível ser um manipulador e ter sucesso no longo prazo. O manipulador pode até conseguir fazer uma coisinha aqui ou outra ali, mas no longo prazo é de fato um caminho sem volta. Todas as pessoas saberão que você manipulou, que você é um enganador, que você se coloca em primeiro lugar e ignora todas as outras pessoas. Isso não é bem visto, isso não traz resultado e isso é sim um caminho sem volta. Então vamos lá, quais são os dois elementos que distanciam diametralmente manipulação de persuasão? Em primeiro lugar, manipulação e persuasão partem de uma mesma origem, a palavra mensagem. Enquanto na persuasão você muda como a mensagem chega, na manipulação você muda o conteúdo da mensagem. Vamos aqui pegar um exemplo. Vamos supor que você quer convencer o seu chefe e você não tem argumentos para tal, você não tem a informação que você poderia dar para fazer esse convencimento, para você persuadi-lo de fato, e aí você simplesmente cria um número mentiroso. Pode até dar certo naquele momento, ele concordar com você, mas no momento em que ele descobrir, você vai para a rua. Automaticamente o crescimento de uma pessoa manipuladora é interrompido no momento em que as outras pessoas descobrem. E é exatamente isso. O manipulador, como ele muda o conteúdo, ele muda a mensagem e não como a mensagem chega. Ele muda a mensagem. O que ele não quer é que as pessoas tenham contato com a realidade. Ele fica ali tentando blindar, proteger. Só que hoje em dia isso não existe mais. A gente tem acesso à informação em muita abundância. Quem quer informação, consegue a informação. E no momento em que a pessoa consegue essa informação, existe um outro elemento que hoje em dia é muito fácil, que é colocar essa informação a respeito do manipulador para fora. E no momento em que as pessoas começam a compartilhar nas redes sociais e tudo mais, como o manipulador é manipulador, automaticamente a credibilidade dessa pessoa vai para baixo e o resultado que ele teve é simplesmente um resultado de curto prazo. Por isso, mais uma vez, manipulação é um caminho sem volta. Na persuasão, por contrapartida, o que a pessoa faz é alterar como a mensagem chega e não a mensagem.
como a mensagem chega é realmente algo que você tem que mudar. Quando você conversa com uma pessoa na sua casa, na sua família, você conversa de um jeito. De repente seu marido ou sua esposa. Quando você conversa com o seu filho, é de um outro jeito. Quando você conversa com seu liderado, é de um outro jeito. Quando você conversa com seu chefe, é de um outro jeito. Por que você faz isso? É natural, a gente naturalmente faz isso. A gente adapta o modo que a mensagem chega para que ela realmente chegue para outra pessoa. Se você quer que a mensagem chegue no lugar mais precioso de uma outra pessoa, que é o subconsciente dela, você tem que fazer a mensagem chegar de um jeito correto. E você vai fazer isso de um jeito diferente para cada pessoa. Afinal, cada pessoa é diferente. E a base da persuasão é entender exatamente quais são os desejos daquela pessoa para você fazer a sua mensagem conectar com os desejos daquela mesma pessoa. Então, sim, a manipulação faz com que a mensagem se altere e na persuasão a verdade é a mesma, é verdadeira, é íntegra. Só que o que você muda é como ela chega. E no momento em que você muda como ela chega, o que você está fazendo é um favor para outra pessoa, porque você está fazendo a mensagem chegar de um jeito mais fácil para ela. Você está contribuindo, você está sendo um facilitador e é exatamente por isso que a persuasão tem uma certa dose de arte também. Existem técnicas e é fundamental que você tenha a técnica, mas é fundamental que você tenha essa arte, que é essa leitura do que é importante para aquela pessoa, é o jeito correto de entregar a mensagem, é fazer com que a sua mensagem conecte no nível mais profundo daquela outra pessoa. E quando você começa a ter isso, sentir isso, você começa a se tornar muito mais impactante, muito mais valorizado pelas outras pessoas, porque você tem coisas às vezes até pesadas para dizer, mas você sabe fazer isso chegar de um jeito muito mais sutil, muito mais poderoso. É exatamente porque você alterou o como. Então este é o primeiro elemento. O segundo elemento, que a manipulação é muito diferente da persuasão, é que na manipulação, geralmente, a pessoa tenta usar de 3 artifícios para isso. Ou gerar medo na pessoa. Poxa, se você não fizer isso, cara, você pode ser demitido, você pode isso, você pode aquilo. Gerar de fato uma resistência, fazer com que a pessoa entre em ação por conta do medo e assim que ela perceba o que ela acabou fazendo, ela se arrepende. Então, gerar medo nas outras pessoas tende a caminhar um pouquinho mais para manipulação. Obrigação. Cara, você fala, depois de tudo que eu fiz por você, você não vai nem comprar essa rifa de mim? Ou seja, você está fazendo a pessoa fazer algo simplesmente por conta de algo que você fez. E na próxima vez que você quiser fazer alguma coisa para aquela pessoa, ela simplesmente não vai nem aceitar, porque ela vai falar, bom, se eu fizer agora, se eu concordar com essa pessoa, daqui a 1, 2 meses, 2 dias, quem sabe, ela vai me cobrar e vai me obrigar a fazer alguma outra coisa. Ou seja, ela vai sentir raiva de você também. E o terceiro sentimento que costuma fazer parte desse processo é a culpa. Imagine só como é que o seu filho vai te julgar se você não comprar esse produto agora, se você não fizer isso. A culpa fazendo com que a pessoa entre em ação e a partir do momento em que ela simplesmente fez, talvez ela vai no momento inicial conversar com o filho dela e o filho vai falar, imagina mãe, eu nunca ficaria preocupado com você por causa disso, não vou te julgar por causa disso. Ou seja, você tenta atribuir culpa, obrigação e medo na outra pessoa por conta disso, desse sentimento pesado que a pessoa tem naquele momento. Ela entra em ação, passou 1 segundo, ela se arrepende e esse é o momento em que a pessoa começa a sentir raiva de você. Ou seja, ela pode até fazer, mas ela vai fazer e vai sentir raiva. E isso é algo que não vai te trazer benefício nenhum. Você, de novo, mais uma vez, conseguiu o benefício imediato, mas automaticamente você perdeu credibilidade, você perdeu autoridade, você não tem o crescimento que uma pessoa que é parceira, que é uma facilitadora, que entende os desejos, as necessidades daquela pessoa e através da persuasão a empodera, fazendo com que ela vá em direção aos desejos dela. Você entende o que é importante para a própria pessoa e aí faz com que ela entre em ação para beneficiar a si própria. E isso é simplesmente fantástico porque a pessoa começa a te admirar. E eu quero agora trazer aqui um exemplo de que muitas vezes as pessoas fazem, manipulam, mesmo sem saber que estão fazendo isso, pensando no lado positivo da manipulação. Só que de fato não existe lado positivo na manipulação. Quero trazer aqui um exemplo para você refletir que muitas vezes a gente faz isso sem querer. Vamos supor que você é um pai ou é uma mãe e você realmente quer fazer com que seu filho faça alguma coisa da maneira correta. Só que você não vai explicar, você não vai convencer, você não vai conectar o que ele tem que fazer com o que é importante para ele. Você simplesmente vai fazer o oposto. Você vai gerar medo, você vai fazer com que ele sinta culpa, ou seja, você vai obrigá-lo a fazer e ele de fato vai fazer naquele momento por causa dessa obrigação. Só que no momento em que ele está fazendo, poxa, eu tenho que fazer a lição porque eu sou obrigado a fazer isso, ele está fazendo com
raiva. E essa raiva vai fazer com que no instante que você sai de perto dele, você consiga exatamente o benefício contrário. Quando a pessoa sai de perto de você, ela vai fazer exatamente o oposto. Ela fala, não aguento mais isso, eu vou fazer qualquer outra coisa. Então quando você começa a manipular e fazer as pessoas entrarem em ação por conta da raiva, automaticamente quando você não está ali, você não mais terá o benefício. A pessoa não mais vai fazer aquilo. O manipulador só consegue resultado estando perto e controlando as variáveis. No momento em que um pai e uma mãe saem de perto, o filho começa a fazer coisas erradas, de repente pode levar até a ir para drogas, a fazer coisas totalmente indevidas, porque não foi inserido o valor, não foi conectado. Poxa, os maiores benefícios que você quer na sua vida, você quer isso, você quer liberdade, você quer um carro, poxa, tudo isso se conecta com coisas no seu dia a dia. É importante você fazer lição de casa, é importante isso, ou seja, você conecta o que a pessoa tem que fazer com o que é importante para ela. Isso faz com que ela entenda, isso faz com que ela tenha um desejo interno para fazer aquilo e, mais uma vez, isso é sustentável, totalmente diferente do que uma manipulação que nunca é benéfica, nunca é sustentável, porque ela gera raiva e no momento em que você sai de perto, a raiva gera resultados não muito positivos. E por outro lado, quem persuade se torna um facilitador, uma pessoa que é admirada pela outra pessoa. Poxa, você me conectou com os meus benefícios, você me fez ver o mundo de jeito diferente, você me fez chegar mais perto dos meus sonhos. Pessoas que persuadem são admiradas e por isso elas crescem sem parar, o nível de impacto cada vez maior, porque a pessoa sempre vai se referir a você, ela sempre vai falar, poxa, essa é uma pessoa que me deu visão, me fez entender, me trouxe os benefícios, me fez chegar mais perto dos meus sonhos. E ela vai expandir essa mensagem, ela vai falar bem de você e automaticamente você começa a se tornar muito mais admirado, o seu nível de impacto cresce, exatamente o oposto do mundo da manipulação. Por isso que eu te digo, manipulação é cada vez mais um caminho sem volta. Por mais bem intencionado que você esteja, não escolha a manipulação para gerar os benefícios, por mais bem intencionados, mais uma vez. Então, se você quiser ter um pouco mais de base para persuadir e realmente ter os benefícios, se tornar uma pessoa muito mais admirada, respeitada, mudar a percepção da pessoa de fato e não somente fazer com que ela entre instantaneamente em ação, benefícios de curto prazo. Então, entre em neuropersuasão.com.br. A gente está agora durante a semana da neuropersuasão e você vai entender exatamente isso, como é que você acessa o lugar mais precioso de uma outra pessoa, que é o subconsciente, é onde as decisões se formam, é onde você realmente consegue influenciar, fazer com que a pessoa realmente mude a conduta, mude o comportamento, se torne uma pessoa melhor. Ou seja, mais uma vez, persuasão é empoderar as pessoas para fazer com que elas entrem em ação e através da ação você vai fazer com que ela fique cada vez mais próxima dos sonhos delas. Ou seja, você facilitou, você empoderou, você beneficiou, você gerou valor para o mundo, como eu sempre digo. Então, se você quiser realmente entrar nesse processo, tirar muito mais valor, neuropersuasão.com.br, te aguardo por lá. E se o capítulo de hoje te abriu a mente, te trouxe uma visão diferente do seu dia a dia, de coisas que você fazia, deixa aqui embaixo, para mim é super importante o seu comentário, dizendo como é que você vai colocar isso em prática, qual foi esse clique, esse estralo mental que te deu. Para mim ele é super importante, então aguarda aqui embaixo. E se você acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, seja especificamente para alguém ou compartilhando com seus amigos. Isso é super importante para gerar esse movimento cada vez maior de pessoas gerando valor para o mundo, e isso faria o mundo ser realmente diferente. Eu acredito fortemente nisso. Então encaminhe para eles. E para você não perder o nosso próximo capítulo de amanhã, como você já sabe, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente amanhã a gente vai estar junto aqui mais uma vez para você se tornar cada vez mais impactante, mais influente, mais persuasivo. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Te vejo aqui amanhã.